Salve, salve, rapaziada. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e finalmente a OpenAI lança no dia de hoje a versão do GPT-4. Essa versão que muita gente está curiosa para saber porque os rumores foram muitos, a possibilidade que essa tecnologia tem cresce cada vez mais. Se na versão 3.0 ela já revolucionou, levou uma leva aí de usuários para junto dela, imagine essa versão muito mais atualizada, muito mais potente, que promete ter aí até 500 vezes mais tecnologia, muito mais informação para a gente. Lembrando que a base de dados da OpenAI continua sendo de 2021, ou seja, não temos atualização das informações, mas temos uma série de melhorias que a OpenAI promete com essa nova versão do GPT-4. E eles já liberaram para mim e eu quero trazer ela exclusivamente para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, e no dia de hoje, no evento de hoje, eles lançaram o GPT-4. Eles trazem aqui diversas atualizações, como melhora na criatividade do GPT. Ele vai conseguir interpretar agora imagens, como por exemplo, nesse modelo aqui você trouxe uma foto de uma farinha, ovo, e ele te dá exatamente o que você pode criar com isso daqui. Isso daqui é muito bacana se você chegar lá na tua despensa, tirar uma foto e falar o que eu faço hoje que não tem quase nada aqui na cozinha. Ele vai me dar aqui uma possibilidade de escrever mais de 25 mil palavras. Quem usa o ChatGPT na ajuda aí da criação de artigos sabe que chega no momento ele engasga e você tem que pedir para ele continuar, às vezes ele se perde, é um pouco sofrido hoje, então ele vai poder aqui ter muito mais informação dentro do texto. Você consegue ver que ele tem uma atualização em relação ao GPT tradicional, em relação à organização aqui da estrutura que ele traz. Então, são algumas melhorias, né, que a OpenAI promete trazer realmente, de fato, uma revolução com a possibilidade, inclusive, dele enxergar imagens. Bom, pessoal, eu já estou aqui, eu sou assinante, né? O GPT, ele já foi lançado para quem é assinante da versão Plus da plataforma, assim como eu sou, e também criou uma lista de espera para quem deseja utilizar através de API. Eu, como tenho o ChatGPT Plus, ele já aparece aqui disponível para mim, e como você pode ver, ele tem aqui umas skills, vamos dizer assim, parece até um RPG, né? Em termos de consciência, velocidade, ele mostra o que cada versão. Eu achei isso muito legal, que você consegue comparar aqui as versões de cada modelo de linguagem. No caso aqui, a mais lenta que nós temos é o GPT-4 junto com o GPT Legacy 3.5, entretanto ele vai trazer aí muito mais pontuação em outros aspectos, como reasoning e consonances. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser utilizar o GPT-4 para o meu navegador Safari, e no Google Chrome eu vou utilizar aqui a versão tradicional do GPT 3.5 para verificar aqui as diferenças de uma versão para outra. Bom, pessoal, vamos começar fazendo aqui uma pergunta comum ali que eu costumo fazer, como por exemplo, cite lugares turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Escrevi errado, vamos fazer a correção. Então, vou lançar tanto para um como para outro. Você vê aqui que é legal, que ele tem uma diferença, que o GPT-4 está com fundo preto aqui nesse ícone, enquanto o GPT-3 ele está com fundo verde. Então, ele começa a me dar aqui a lista: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Praia, Jardim Botânico, Maracanã, Museu do Amanhã, enquanto o GPT-4, você vê aqui que ele é muito mais lento, né, gente? Então, ele tem uma lentidão muito maior aqui. A OpenAI, inclusive, limitou a quantidade de consulta, mesmo para o usuário Plus, justamente para poder permitir aí que todo mundo faça o teste da plataforma. Aqui ele já terminou, né, no GPT 3.5, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, ele fala o local e dá um pequeno resumo aqui do que seria esse ambiente. Aqui, como você pode ver, por exemplo, Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Corcovado, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno e o ícone da cidade. Aqui, ele fala que é uma estátua de 30 metros de altura do Cristo Redentor no topo do Morro do Corcovado.
Aqui eu consigo perceber que a informação que ele deu sobre o Cristo Redentor é um pouco melhor. Pão de Açúcar. O Morro do Pão de Açúcar oferece vista panorâmica da cidade, pode ser acessado pelo famoso bondinho, liga para a Praia Vermelha ao Morro da Urca e em seguida ao Pão de Açúcar. E aqui ele fala que é um dos principais cartões postais, o Pão de Açúcar é uma formação rochosa de 396 metros de altura. Então as informações são diferentes, não necessariamente uma é melhor do que a outra, tá, gente? Inclusive, ele está repetindo muitas coisas aqui. Na verdade, a lista, salvo engano, não é a mesma, porque pelo menos está fora de ordem. Ele bota Arcos da Lapa, Jardim Botânico. Então, ele dá informação de maneira diferenciada. Do Jardim Botânico, ele fala que é um jardim com 8.000 espécies. Isso no GPT-3, né? Você sempre vai perceber pela cor aqui do íconezinho. É uma cheia de espécies de plantas, árvores e flores, e aqui ele fala, inclusive, o ano de fundação no GPT-4. Então, são informações diferentes, a forma como ele me passa esse conteúdo é um pouco diferente. Vamos lá. Cite os 3 filmes que mais receberam estatuetas do Oscar. Coloque em tabela. E coloque em tabela. O microfone está na minha frente, eu não consigo enxergar o teclado, eu estou escrevendo um monte de coisa errada. Então, vamos colocar aqui, pedindo para ele me dizer aqui as informações. E ele já coloca no GPT-3, Senhor dos Anéis, Titanic, Ben-Hur, o número de estatuetas e o ano. Aqui no GPT-4, ele não colocou em tabela. Ele vai colocar em tabela, só que ele vai me dar mais informação aqui, ó. Os 3 filmes que mais receberam estatuetas são eles e logo abaixo ele coloca aqui em tabela. Então ele foi um pouco bem mais completo no GPT-4 porque ele me deu mais informação além daquilo que eu pedia. Então a organização aqui está muito melhor. Agora vamos fazer uma outra pergunta. Me explique como se estivesse explicando a uma criança por que o céu é azul. Sempre copiando e colando, tá, gente? Para ser a exata mesma pergunta. E aqui no GPT 3.5 ele fala: o céu é azul porque a luz do sol é branca, mas quando entra na atmosfera ela é espalhada por pequenas partículas de ar e de outras coisas que temos na Terra. Essas partículas são pequenas e não podemos ver com nossos olhos. Então, ele está dando uma explicação, está indo até um pouco além. E aqui o GPT-4. Imagine que você está segurando uma caixa de lápis de cor. Todos os lápis têm cores diferentes, certo? Agora, pense no Sol como uma grande caixa de lápis de cor brilhante, cheia de todas as cores do arco-íris. Quando o Sol chega até a Terra, ele encontra pequenas partículas de moléculas de ar. Olha que bacana, o início da explicação, de fato, eu pedi para que ele explicasse como se estivesse fazendo para uma criança. E o GPT-4 ele é muito mais assertivo que o 3. Né? Você percebe aqui que ele usa, inclusive, uma analogia com uma caixa de lápis de cor que é perfeitamente compreensível para a maioria das crianças. Né? Então, bem legal a forma como ele me traz essa informação. Vamos fazer uma pergunta um pouco mais ousada aqui, uma pergunta política. Me diga se o socialismo deu certo. Não quero entrar em polêmica, mas quero ver o que ele vai me responder. Aqui ele fala que essa pergunta é complexa. Aqui eu já vou perguntando também para o GPT-4. Ele não pode responder com simples sim e não. É uma teoria política e econômica que busca a igualdade social e distribuição equitativa. Aí cita alguns países, né? E vamos ver como que o GPT-4 me responde. A resposta a essa pergunta depende muito da perspectiva e do contexto. O socialismo é uma ideologia política e econômica que defende a propriedade coletiva. Você já percebe que a forma como ele responde já está um pouco diferente. Entretanto, a base, de certa forma, aqui está sendo praticamente a mesma. Em alguns casos, trouxe melhorias significativas na educação, saúde e bem-estar dos cidadãos. Então, gente, aqui está o vídeo, você pode pausar para ler exatamente, né? Eu não vou ficar aqui editando, senão pode ficar até um pouco chato para vocês. Você pode pausar e comparar as duas versões de resposta. Eu já quero que você diga aqui nos comentários o que você acha
Quem está levando a melhor, o GPT 3.5 ou o GPT 4? Vale a pena o upgrade? Você vai pagar a versão Plus para ter acesso antecipado ao GPT 4? Me diga aqui nos comentários e vamos conversar sobre isso. Aqui ele fala, olha, também puxa sobre a Suécia, a Dinamarca, da mesma forma que ele fala aqui em cima. Então, essa é a forma que ele está respondendo. O GPT-4 ainda muito mais lento, tá, gente? Mas provavelmente por conta do lançamento. Vamos fazer mais uma pergunta aqui. No Brasil, tem terremoto? Perguntar se no Brasil tem terremoto. O Brasil é um país que não sofre de terremotos, embora tenha pequenos tremores. Vamos ver o que ele responde. Aqui ele ainda está respondendo a pergunta anterior, o GPT-4. Está bem lento, realmente. Está até cansativo, mas vamos lá. Embora o Brasil não seja conhecido por terem terremotos, então ele já me responde aqui no GPT-3, a resposta já foi, você pode pausar o vídeo e ler. E aqui é a resposta que ele está gerando para mim no GPT-4. A resposta é bem parecida, tá, gente? Lembrando que ele vai continuar fazendo a consulta ali da base de dados dele. Vamos fazer uma pergunta que eu sei que a OpenAI, inclusive, colocou na homepage do site dela. Resuma o primeiro livro de Harry Potter com palavras que iniciam com vogais. Ele não está explicando com palavras que iniciam com vogais. Eu estou dizendo isso, pessoal, eu pedi para ele fazer isso porque aqui na homepage da OpenAI, ele inclusive cita um exemplo aqui de como a plataforma está mais inteligente. Por exemplo, explique o plot de Cinderela numa sentença onde as palavras comecem com a próxima letra do alfabeto. Então, ele coloca aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, certinho. Então, por isso que eu decidi perguntar. Na verdade, essa pergunta aqui foi feita para o GPT 3.5 e ele não obedeceu. Vamos perguntar para o GPT-4, verificar se ele consegue responder. Começa com vogais. Então, aqui, como você pode ver, olha, um órfão Harry aprende eventualmente que é um bruxo, ingressa em Hogwarts. Os nomes próprios, né, obviamente, ele não está respeitando, até pelo fato de serem nomes próprios, né, a Pedra Filosofal também, mas na maioria que você está vendo aqui, ele está utilizando vogais para começar aqui as sentenças. Retorno maligno de Voldemort, então aqui ele já deu um vacilo. Eu tentei utilizar a base que ele usa aqui no próprio site da OpenAI. Pessoal, essas são algumas impressões iniciais, né, de como essa plataforma do GPT-4 está se comportando. Eu vou trazer mais conteúdo aqui para vocês, lembrando que agorinha vai começar uma explicação diretamente no YouTube da OpenAI. Quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, vou trazer muito mais conteúdo sobre inteligência artificial por hora. Esse é o exemplo aqui que a gente tem de algumas perguntas básicas, colocando frente a frente aí o GPT-4 e o GPT 3.5. Se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!